Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros. Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal. Acompanhe os nossos audiolivros aí. A gente tem bastante conteúdo. Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda, deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível. Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix. Sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. 7. Na casa de Tom Bombadil. Os 4 hobbits passaram sobre a larga soleira de pedra e se detiveram, piscando. Estavam em um recinto comprido e baixo, repleto da luz de lampiões que balançavam nas vigas do teto, e na mesa de madeira escura polida havia muitas velas, altas e amarelas, que queimavam com luz intensa. Numa cadeira, do lado oposto da sala, diante da porta de entrada, estava sentada uma mulher. Seus longos cabelos amarelos lhe desciam ondulados pelos ombros. Seu vestido era verde, verde como os juncos jovens, pontilhado de prata como contas de orvalho. E seu cinto era de ouro, em forma de uma corrente de lírios guarnecida de olhos azuis claros de miosotes. Ao redor de seus pés, em amplos vasos de cerâmica verde e marrom, flutuavam nenúfares brancos, de forma que ela parecia entronizada no meio de uma lagoa. Entrem, bons visitantes, disse ela, e quando falou, eles perceberam que era dela a voz clara que tinham ouvido cantando. Com alguns passos tímidos penetraram mais no recinto e começaram a fazer profundas mesuras, sentindo-se extremamente surpresos e desajeitados, como gente que bate na porta de um chalé para pedir um gole d'água e se depara com uma bela e jovem rainha élfica trajada de flores vivas. Mas, antes que pudessem dizer qualquer coisa, ela se levantou com um leve salto, passou por cima das vasilhas de nenúfares e correu na direção deles, rindo. E, ao correr, seu vestido farfalhava suavemente como o vento nas margens floridas de um rio. Venham, cara gente, prosseguiu ela, tomando Frodo pela mão. Riam e se alegrem. Eu sou Fruta Douro, filha do rio. Então passou por eles com leveza e, fechando a porta, deu-lhes as costas com os braços alvos estendidos diante dela. Vamos deixar a noite lá fora, prosseguiu, pois vocês ainda temem, quem sabe, a névoa e as sombras das árvores e a água funda e os seres indóceis. Nada temam, pois hoje à noite estão sob o teto de Tom Bombadil. Os hobbits olharam-na admirados, e ela olhou para cada um deles e sorriu. Bela senhora Fruta Douro, disse Frodo por fim, sentindo o coração movido por uma alegria que não compreendia. Estava ali de pé, como às vezes estivera, encantado por belas vozes élficas. Mas o feitiço que agora repousava sobre ele era diferente. Menos incisivo e exaltado era o deleite, porém mais profundo e mais próximo do coração mortal. Maravilhoso, mas não estranho. Bela senhora Fruta Douro, disse outra vez. Agora está clara para mim a alegria que se escondia nas canções que ouvimos. Ó clara como água do salgueiro ramo esguio, junco no lago vivo, bela filha do rio. Primavera e verão, de novo primavera, vento na cachoeira, folha que a rir me espera. Parou de repente e gaguejou, dominado pela surpresa de se ouvir dizendo tais coisas. Mas Fruta Douro riu. Bem-vindo, comentou ela. Eu não tinha ouvido que a gente do condado tinha línguas tão doces. Mas vejo que você é um amigo dos elfos. A luz em seus olhos e o timbre de sua voz o revelam a mim. Este é um encontro festivo. Sente-se agora e espere pelo mestre da casa. Não vai demorar. Está cuidando dos seus animais cansados.
Os hobbits sentaram-se de bom grado em cadeiras baixas de assentos de junco, enquanto o frutadouro se ocupava com a mesa, e seus olhos a seguiam, pois a esbelta graça de seu movimento os enchia de deleite tranquilo. De algum lugar atrás da casa veio o som de alguém cantando. Vez por outra encontraram, entre muitos, vem, alazão e vem, balalão e badala, carrilhão, as palavras repetidas. Dom Tom Bombadil gosta de chacota. Azul claro é o paletó, amarelo a bota. Bela senhora, disse Frodo outra vez, algum tempo depois. Conte-me, se minha pergunta não parece tola. Quem é Tom Bombadil? Ele é, respondeu o frutadouro, interrompendo seus movimentos rápidos e sorrindo. Frodo fitou-o com um olhar de interrogação. Ele é, assim como você ouviu, afirmou ela em resposta ao olhar dele. Ele é o mestre do bosque, da água e da colina. Então toda esta terra estranha lhe pertence? Não de fato, respondeu ela, e seu sorriso se apagou. Isso seria um fardo deveras, acrescentou em voz baixa, como que para si mesma. As árvores e os capins e todas as coisas que crescem ou vivem na terra pertencem cada um a si mesmo. Tom Bombadil é o mestre. Ninguém jamais apanhou o velho Tom caminhando na floresta, chapinhando na água, saltando no alto dos morros sob a luz e sombra. Ele não tem medo. Tom Bombadil é mestre. Uma porta se abriu e Tom Bombadil entrou. Agora estava sem chapéu, e seus espessos cabelos castanhos estavam coroados com folhas de outono. Ele riu e, chegando-se a Frutadouro, tomou-a pela mão. Eis, minha linda senhora, disse ele, inclinando-se diante dos hobbits. Eis minha Frutadouro. Traje em todo verde, em todo prata e verde, flores no seu cinto. A mesa está posta? Eis creme amarelo, favo, pão branco e manteiga, leite, queijo, ervas verdes, frutas bem maduras. Isso nos basta, assim? Pronto está o jantar? Está, assentiu o frutadouro. Mas quem sabe os visitantes não estão? Tom bateu palmas e exclamou. Tom, estão cansados? Quase você esquece. Venham já, meus bons amigos. Tom vai renová-los. Limpem as sujas mãos, lavem os seus rostos. Tirem a capa imunda, arrumem os cabelos. Abriu a porta e eles o seguiram por um curto corredor, passando por um canto abrupto. Chegaram a um recinto baixo de teto inclinado, um alpendre ao que parecia, agregado à extremidade norte da casa. As paredes eram de pedra limpa, mas, em sua maioria, estavam cobertas de esteiras verdes suspensas e as cortinas amarelas. O piso era de laje e de juncos verdes frescos estavam espalhados sobre ele. Havia 4 colchões grossos, cada um com cobertores brancos empilhados, postos no chão ao longo de um dos lados. Na parede oposta havia um banco comprido com largas bacias de cerâmica, e junto a ele estavam jarros marrons cheios d'água, alguns frios e outros fumegantes. Chinelos verdes macios estavam dispostos ao lado de cada cama. Logo depois, lavados e refeitos, os hobbits estavam sentados à mesa, 2 de cada lado, e nas extremidades sentavam-se Frutadouro e o mestre. Foi uma refeição longa e jovial. Apesar de os hobbits comerem do jeito que só hobbits famintos conseguem, nada lhes faltou. A bebida em suas canecas parecia água límpida e fria. Porém, encheu-lhes o coração como vinho e libertou-lhe as vozes. De súbito, os visitantes se deram conta de que estavam cantando alegremente, como se isso fosse mais fácil e mais natural que falar. Por fim, Tom e Frutadouro se levantaram e limparam a mesa depressa. Mandaram os visitantes ficarem sentados e eles foram instalados em cadeiras, cada um com um banquinho para os pés cansados. Havia fogo na ampla lareira diante deles e ele queimava com um aroma doce, como se fosse feito com madeira de macieira.
Quando estava tudo posto em ordem, foram apagadas todas as luzes da sala. Ai, caramba. Exceto por um lampião e um par de velas nas pontas do consolo da lareira. Então, Frutadouro se postou à frente deles com uma vela nas mãos e desejou cada um uma boa noite e um sono profundo. Agora fiquem em paz, disse ela. Até amanhã. Que o ruído da noite não os perturbe, pois aqui nada passa pela porta e pela janela, a não ser o luar, a luz das estrelas e o vento do alto da colina. Boa noite. Saiu do recinto com um lampejo e um farfalhar. O som de suas passadas era como um regato descendo suave pela encosta, por cima de pedras frias no silêncio da noite. Tom ficou algum tempo sentado, em silêncio, ao lado deles, enquanto cada um tentava reunir coragem de fazer uma das muitas perguntas que pretendia fazer no jantar. O sono se acumulava nas suas pálpebras. Por fim, Frodo falou. Você me ouviu chamando, mestre? Ou foi só o acaso que eu trouxe naquele momento? Tom mexeu-se, como alguém que desperta agitado de um sono agradável. É o quê? Disse ele. Eu ouvi chamando? Não, eu não ouvi. O canto me ocupava. O acaso me levou, se dizem que é acaso. Não foi plano meu, se bem que eu esperava. Notícias já ouvimos, soubemos que vagavam. Achamos que vinham logo descendo até a água. Toda a trilha lá conduz para o Volta Vime. Velho Salgueiro Cinza é cantor pujante. É difícil para os pequenos fugir de sua armadilha. Mas Tom tinha sua tarefa e ele não impediu. Tom cabeceou como se o sono estivesse dominando de novo. Mas prosseguiu com voz suave e cantante. Esta era a minha tarefa, colher lírios d'água, folhas verdes, lírios brancos. Agrada a bela senhora. Os últimos do fim do ano, a proteger do inverno, florindo a seus belos pés até sumir a neve. Todo o ano, ao fim do verão, para ela vou buscá-los. Em ampla lagoa, funda e clara, descendo Volta Vime. Lá primeiro abrem no ano, lá mais tempo duram. Nessa lagoa há muito tempo achei a filha do rio, a bela e jovem Frutadouro sentada entre os juncos. Cantava docemente e o coração batia forte. Abriu os olhos e fitou-os com um súbito lampejo azul. Vocês tiveram sorte, pois agora não vou mais descer assim tão longe seguindo o rio do bosque. Não enquanto o fim do ano. Nem hei de passar na casa do salgueiro antes da primavera. A alegre primavera quando a filha do rio, dançando desce a trilha e se banha no baixio. Calou-se outra vez, mas Frodo não pôde se abster de fazer mais uma pergunta, aquela cuja resposta ele mais desejava. Conte-nos, mestre, disse ele, sobre o salgueiro. O que é ele? Nunca ouvi falar dele antes. Não, não conte, exclamaram Merry e Pippin ao mesmo tempo, sentando-se eretos de repente. Não agora, não antes que seja amanhã. Isso está certo, assentiu o velho. Agora é descanso. Há coisas que não se devem ouvir quando o mundo é sombra. Durmam até amanhã, repousem no travesseiro. Ruído à noite não escutem. Salgueiro gris não temam. E com isso arriou o lampião, apagou-o com um sopro e, pegando uma vela em cada mão, conduziu-os para fora da sala. Seus colchões e travesseiros eram macios como plumas, e os cobertores eram de lã branca. Mal se haviam deitado nas camas espessas e puxado as mantas leves, e já tinham adormecido. No meio da noite, Frodo estava deitado num sonho sem luz. Então viu nascer a lua nova. A sua luz delgada erguia-se diante dele, um muro negro de rocha, perfurado por um arco escuro semelhante a um grande portão. A Frodo pareceu que o erguiam e, passando por cima, ele viu que o muro era um círculo de colinas e que no interior havia uma planície, e no meio desta se erguia um pináculo de pedra, como uma enorme torre. Porém,
não feita por mãos. No topo estava o vulto de um homem. A lua, à medida que subia, pareceu por um momento estar suspensa por sobre sua cabeça e rebrilhava em seus cabelos brancos que eram agitados pelo vento. Da planície escura lá embaixo subiam gritos de vozes cruéis e o uivo de muitos lobos. De súbito uma sombra, com a forma de grandes asas, passou diante da lua. O vulto ergueu os braços e uma luz brilhou no cajado que empunhava. Uma enorme águia desceu em um mergulho e o carregou. As vozes se lamentaram e os lobos choramingaram. Veio um ruído, como o sopro de forte vento, e trouxe o som de cascos galopando, galopando, galopando desde o leste. Cavaleiros negros, pensou Frodo ao despertar, com o som dos cascos ainda ecoando em sua mente. Perguntou se algum dia voltaria a ter coragem de deixar a segurança daquelas paredes de pedra. Ficou deitado imóvel, ainda escutando, mas tudo já estava em silêncio. E, por fim, ele se virou e caiu outra vez no sono, ou valgou em algum outro sonho não recordado. Ao lado dele, Pippin tinha sonhos agradáveis, mas eles sofreram uma mudança, e ele se virou e gemeu. De repente acordou, ou pensou ter acordado, e, no entanto, ainda ouvia no escuro o som de que lhe perturbara o sono. Tip-tap-quick. O ruído era como de galhos, trasteando ao vento, dedos de ramos arranhando a parede e a janela. Cric, cric, cric. Perguntou se havia salgueiros perto da casa e então, de repente, teve a sensação terrível de que nem estava em uma casa comum, e sim dentro do salgueiro, escutando aquela horrível voz seca e rangente, rindo-se dele outra vez. Sentou-se, sentiu os travesseiros macios cedendo às mãos e deitou-se de novo aliviado. Parecia ouvir o eco das palavras em seus ouvidos. Não temam. Fiquem em paz até amanhã. Ruído da noite não escutem. Então voltou a dormir. Foi o som de água que Merry ouviu caindo em seu sono tranquilo. A água caindo suavemente e depois espalhando-se irresistivelmente em volta de toda a casa, em uma escura lagoa sem margens. Ela gorgolejava sob as paredes e subia de modo lento, mas constante. Vou me afogar, pensou ele. Ela vai dar um jeito de entrar, aí vou me afogar. Sentiu-se deitado em um lodaçal, mole e viscoso, e, levantando-se de um salto, pôs o pé no canto de uma laje fria e dura. Recordou então onde estava e se deitou outra vez. Parecia ouvir ou lembrar-se de ouvir. Nada passa pela porta e pela janela, a não ser o luar, a luz das estrelas e o vento alto da colina. Uma leve lufada de ar puro mexeu a cortina. Ele respirou fundo e caiu no sono de novo. Até onde pôde se lembrar, Sam dormiu a noite toda em profundo contentamento, se é que uma pedra fica contente. Despertaram, todos os quatro ao mesmo tempo, à luz da manhã. Tom mexia-se pelo quarto, assobiando como um estorninho. Quando ouviu que se agitavam, bateu palmas e exclamou: Ei, vem, balalão, alazão, meus caros! Abriu as cortinas amarelas, e os hobbits viram que elas cobriam as janelas em ambas as pontas do quarto, uma dando para o leste e a outra para o oeste. Saltaram de pés descansados. Frodo correu até a janela oriental e viu-se olhando para uma horta cinzenta com um orvalho. Esperava, de certa forma, ver gramado chegando até as paredes, um gramado todo marcado pela marca de cascos. Na verdade, sua visão estava encoberta por uma alta fileira de favas em postes, mas acima delas, muito além, o cume cinzento da colina se erguia diante do sol nascente. Era uma manhã pálida. No leste, atrás das nuvens compridas como fiapos de lã suja,
tingidos de vermelho nas bordas, havia reluzentes profundezas de amarelo. O céu revelava uma chuva que estava por vir, mas a luz se espalhava depressa e as flores vermelhas das favas começaram a luzir diante das folhas verdes e úmidas. Pippin olhou pela janela ocidental para uma lagoa de névoa. A floresta estava escondida debaixo da neblina. Era como olhar de cima para um telhado inclinado de nuvens. Havia uma dobra ou canal onde a névoa se partia em muitas plumas de vagas. O vale do Volta-Vime. O riacho descia pela colina à esquerda e desaparecia nas sombras brancas. Ali perto havia um jardim de flores e uma sébia parada, enredada de prata, e mais além uma grama cortada cinzenta, pálidas como gotas de orvalho. Não havia salgueiro à vista. Bom dia, alegres amigos, exclamou Tom, escancarando a janela do leste. Ar fresco fluiu para dentro. Tinha cheiro de chuva. O sol não vai dar as caras muito hoje, creio. Estive andando por aí, saltando pelos altos, desde a madrugada gris, nariz pro vento e pro tempo, grâmina úmida nos pés, úmido céu por cima. Acordei frutadouro cantando à janela, mas nada desperta hobbits de manhã bem cedo. O povo pequeno à noite desperta no escuro e dorme quando chega a luz. Badala, carrilhão, despertem, alegres amigos. Ruídos à noite já esqueçam. Badala, carrilhão, dão, badão. Meus caros, se vierem logo atrás encontram desejum à mesa. Se atrasarem a capim, água da chuva. Nem é preciso dizer, não que a ameaça de Tom parecesse muito séria, que os hobbits logo vieram e saíram da mesa tarde, só quando ela estava começando a parecer bem vazia. Nem Tom nem Frutadouro estavam lá. Ouvia-se Tom pela casa, fazendo estardalhaço na cozinha, subindo e descendo as escadas e cantando aqui e ali do lado de fora. O recinto dava para o oeste, acima do vale envolto em névoa, e a janela estava aberta. Pingava a água do beiral de palha lá em cima. Antes que tivessem terminado o desjejum, as nuvens haviam se unido em um telhado ininterrupto e começou a descer uma chuva reta e cinzenta, suave e contínua. Por trás de sua profunda cortina, a floresta estava completamente oculta. Enquanto olhavam pela janela, veio até eles, caindo docilmente como se descesse do céu fluindo como a chuva, a clara voz de Frutadouro que cantava acima deles. Conseguiam ouvir poucas palavras, mas pareceu-lhes evidente que a canção era uma canção de chuva, doce como chuviscos em colinas secas, que contava a história de um rio desde a nascente no planalto até o mar muito abaixo. Os hobbits escutaram deleitados, e Frodo tinha o coração alegre e abençoava o tempo clemente, porque lhe atrasava sua partida. A ideia de ir embora estivera pesando sobre ele desde o momento em que despertara, mas agora acreditava que não iriam adiante naquele dia. O vento alto assentou-se no oeste, e nuvens mais finas e úmidas vieram rolando para derramarem sua carga de chuva nas cabeças nuas das colinas. Em torno da casa, nada se via senão água caindo. Frodo estava parado junto à porta aberta, vendo a trilha branca de greda se transformar num riacho de leite e descer borbulhando rumo ao vale. Tom Bombadil dobrou trotando uma esquina da casa, agitando os braços como se enxotasse a chuva, e, de fato, quando saltou sobre a soleira, estava bem seco, exceto pelas botas. Estas ele tirou e as pôs no canto da lareira. Então, sentou-se na cadeira maior e chamou os hobbits a se reunirem em torno dele. É o dia de lavagem de Frutadouro, disse ele, e de limpeza de outono. Molhado demais para os hobbits. Deixe-os descansar enquanto podem. É dia bom para contos longos, perguntas e respostas, e é Tom que vai falando. Contou-lhe então muitas histórias notáveis, às vezes meio que falando sozinho,
às vezes fitando-os de repente com um brilhante olho azul debaixo de sobrancelhas fundas. Muitas vezes sua voz se tornava canção, e ele saía da cadeira e dançava por ali. Contou-lhes histórias de abelhas e flores, dos modos das árvores e das estranhas criaturas da floresta, dos seres maus e dos seres bons, seres amistosos e seres hostis, seres cruéis e seres bondosos, e segredos ocultos sobre as sarças. À medida que escutavam, começaram a compreender as vidas da floresta à parte de si próprios, na verdade, a sentir que eles próprios eram os estranhos ali, onde todos os demais seres estavam em casa. Movia-se constantemente para dentro e para fora da sua fala o velho salgueiro, e Frodo já estava sabendo bastante para se contentar. Na verdade, mais que o bastante, pois não era um saber confortável. As palavras de Tom desnudaram os corações das árvores e seus pensamentos, que eram muitas vezes sombrios, estranhos e repletos de ódio pelos seres que andavam livres sobre a terra, roendo, mordendo, quebrando, picando, queimando, destruidores e usurpadores. Não era sem motivo que ela se chamava Floresta Velha, pois era antiga de fato, uma sobrevivente de vastas matas esquecidas. E nela viviam ainda, sem envelhecer mais depressa que as colinas, os pais dos pais das árvores, recordando os tempos em que eram os senhores. Os anos incontáveis os haviam enchido de orgulho e sabedoria enraizada e de malícia. Mas nenhum era mais perigoso que o grande salgueiro. Seu coração era corrompido, mas sua força era verde, e era astucioso e mestre dos ventos. E sua canção e seu pensamento percorriam as matas de ambos os lados do rio. Seu espírito cinza e sedento retirava poder da terra e se espalhava no solo como delgados filamentos de raízes e invisíveis dedos de ramos no ar, até ter sob seu domínio quase todas as árvores da floresta, desde a sebe até as colinas. De súbito, a fala de Tom deixou as matas e saiu aos saltos, subindo pelo jovem regato, sobre cascatas borbulhantes, sob pedregulhos e rochas desgastadas, e antiflorezinhas na grama densa e em recantos úmidos, vagando afinal ao alto das colinas. Ouviram falar dos grandes túmulos e dos morros verdes, e dos anéis de pedra nas colinas e nas depressões entre as colinas. Os carneiros baliam em rebanhos. Muros verdes e muros brancos se erguiam. Havia fortaleza nas elevações. Reis de pequenos reinos lutavam entre si, e o jovem sol brilhava como fogo no metal vermelho de suas espadas novas e ávidas. Havia vitória e derrota, e torres caíam, fortalezas eram queimadas, e chamas subiam ao céu. Ouro era empilhado nos ataúdes de reis e rainhas mortos, e morros os cobriam, e as portas de pedra se fechavam, e a grama crescia por cima de tudo. Os carneiros andavam por algum tempo mordendo a grama, mas logo as colinas estavam outra vez desertas. Uma sombra veio de lugares escuros e longínquos, e os ossos eram agitados nos morros. Coisas tumulares caminhavam nos lugares ocos, com um tinido de anéis em dedos frios e correntes de ouro ao vento. Anéis de pedra se arreganhavam no solo como dentes quebrados ao luar. Os hobbits estremeceram. Mesmo no condado, ouvira-se o rumor das coisas tumulares das colinas dos túmulos além da floresta. Mas não era uma história que algum hobbit gostasse de ouvir, mesmo junto a uma confortável lareira lá longe. Agora, aqueles quatro se lembraram de que a alegria daquela casa expulsara de suas mentes. A casa de Tom Bombadil se aninhava sob a própria encosta daquelas colinas temidas. Perderam o fio da história dele e se remexeram inquietos, entreolhando-se de lado. Quando voltaram a acompanhar as palavras dele, descobriram que já se embrenharam em estranhas regiões, além da sua lembrança e além dos seus pensamentos despertos. E em tempos quando o mundo era mais amplo,
e os mares fluíam direto para a praia no oeste. E Tom seguiu cantando para lá e para cá, rumo à antiga luz das estrelas, quando somente os antepassados dos elfos estavam despertos. Então ele parou de repente e viram que ele cabeceava como se estivesse adormecendo. Os hobbits estavam sentados imóveis diante dele, encantados, e pareceu que sob o encanto de suas palavras o vento se fora, e as nuvens haviam secado, e o dia fora retirado, e a escuridão tinha chegado do leste e do oeste. Todo o céu estava repleto da luz de estrelas brancas. Frodo não sabia dizer se haviam passado a manhã e a tarde de um dia ou de muitos dias. Não sentia nem fome e nem cansaço. Apenas um completo assombro. As estrelas brilhavam pela janela e o silêncio dos céus parecia estar ao seu redor. Finalmente ele falou, movido por seu assombro e um súbito medo daquele silêncio. Quem é você, mestre? Perguntou. O quê? Disse Tom, erguendo-se na cadeira e com os olhos rebrilhando no escuro. Não sabe meu nome ainda? Só essa é a resposta. Diga quem é você, só, o mesmo e sem nome. Mas você é jovem e eu sou velho. O mais velho é o que sou. Ouçam bem, amigos. Tom aqui esteve antes do rio e das árvores. Tom recorda a primeira gota de chuva e a primeira bolota. Fez trilhas antes do povo grande, viu o povo pequeno chegar. Esteve aqui antes dos reis, dos túmulos e das coisas tumulares. Quando os elfos foram para o oeste, Tom já estava aqui, antes dos mares serem curvados. Viu a treva sob os astros quando não havia temor, antes que o Senhor sombrio viesse de fora. Uma sombra pareceu passar pela janela e os hobbits espiaram impacientes pelas vidraças. Quando se viraram outra vez, Frutador estava de pé na porta atrás deles, emoldurada pela luz. Segurava uma vela, protegendo a chama da corrente de ar com a mão, e a luz fluía através dela como a luz do sol através de uma concha branca. A chuva acabou, disse ela, e as novas águas estão correndo morro abaixo, sob as estrelas. Agora vamos rir e nos contentar. E vamos à comida e bebida, exclamou Tom. Histórias compridas dão sede, e escutar por muito tempo é tarefa faminta. Manhã, tarde e noite. Com essas palavras, saltou da cadeira e, num pulo, pegou uma vela do consolo da lareira, acendendo-a na chama que Frutadouro segurava. Depois dançou em torno da mesa. De súbito pulou pela porta e desapareceu. Voltou logo trazendo uma bandeja grande e repleta. Então, Tom e Frutadouro puseram a mesa e os hobbits sentados, meio se admiravam e meio riam. Tão bela era a graça de Frutadouro e tão alegres e esquisitas as cabriolas de Tom. Porém, de algum modo, eles pareciam executar uma só dança, e nenhum impediu o outro, entrando e saindo da sala e em volta da mesa. E com grande agilidade, a comida e as vasilhas e as luzes foram postas em ordem. As prateleiras ardiam com velas brancas e amarelas. Tom fez uma mesura aos visitantes. O jantar está pronto, disse Frutadouro. E então os hobbits viram que ela estava trajada toda de prata, com um cinto branco, e seus sapatos eram como escamas de peixe. Mas Tom estava todo de azul puro, azul com miosotes lavados pela chuva, e suas meias eram verdes. Foi um jantar ainda melhor que antes. Os hobbits, sob o encanto das palavras de Tom, podiam ter perdido uma refeição ou muitas, mas quando a refeição estava diante deles, parecia que não tinham comido há pelo menos uma semana. Por algum tempo não cantaram, nem mesmo falaram muito, e ficaram muito atentos aos seus afazeres. Mas, algum tempo depois, seus corações de ânimo se reergueram e suas vozes soaram com júbilo e riso. Depois de comerem, Frutadouro lhes cantou muitas canções, canções que começavam alegres nas colinas e suavemente caíam no silêncio. E nos silêncios
Eles viam em suas mentes lagoas e águas mais largas do que já tinham conhecido, e olhando nelas, viam o céu embaixo e as estrelas como jóias nas profundezas. Então, mais uma vez, ela lhes desejou boa noite e os deixou junto à lareira. Mas agora Tom parecia bem desperto e os cumulou de perguntas. Parecia já conhecer muita coisa sobre eles e todas as suas famílias. E, na verdade, conhecer muito sobre toda a história e os acontecimentos do condado, desde dias mal lembrados entre os próprios hobbits. E isso não o surpreendia mais. Mas ele não escondeu que devia seu conhecimento recente em grande parte ao fazendeiro Magote, que parecia considerar a pessoa de maior importância do que eles haviam imaginado. A terra sob seus velhos pés, a argila nos seus dedos, sabedoria nos seus ossos e tem 2 olhos abertos, disse Tom. Também era evidente que Tom tratava com os elfos, e parecia que de algum modo recebera notícias de Gildor acerca da fuga de Frodo. Na verdade, Tom sabia tanta coisa, e questionava de maneira tão astuta, que Frodo se viu contando mais sobre Bilbo e suas próprias esperanças e temores do que contara antes, mesmo a Gandalf. Tom balançava a cabeça para cima e para baixo, e seus olhos brilharam quando ouviu falar dos cavaleiros. Mostre o precioso anel, disse ele subitamente no meio da história, e Frodo, para seu próprio espanto, tirou a corrente do bolso e, desprendendo o anel, entregou-o a Tom de imediato. Ele pareceu crescer, jazendo por um momento em sua grande mão de pele morena. Então, de repente, ele o aproximou do olho e riu. Por um segundo, os hobbits tiveram uma visão, ao mesmo tempo cômica e alarmante, do seu claro olho azul brilhando através de um círculo de ouro. Então Tom pôs o anel em torno da ponta do dedo mínimo e o ergueu à luz das velas. Por um momento, os hobbits não notaram nada estranho nisso. Então arquejaram. Não havia sinal de que Tom tivesse desaparecido. Tom riu outra vez e, então, rodopiou o anel no ar e ele sumiu no clarão. Frodo deu um grito e Tom se inclinou para a frente e o devolveu para ele com um sorriso. Frodo examinou atentamente com alguma suspeição, como quem emprestou um berloque a um prestidigitador. Era o mesmo anel, ou parecia ser o mesmo e pesar o mesmo, pois esse anel sempre parecerá a Frodo extremamente pesado na mão. Mas algo o incitou a se assegurar. Talvez estivesse um bocado aborrecido por Tom parecer tão despreocupado com algo que o próprio Gandalf considerava tão perigosamente importante. Esperou por uma oportunidade, quando a conversa prosseguiu, e Tom contava uma história absurda sobre texugos e seus modos estranhos. Então colocou o anel. Merry voltou-se em sua direção para dizer alguma coisa. Teve um sobressalto e conteve uma exclamação. Frodo estava contente, de certo modo. Era seu próprio anel, afinal de contas, pois Merry fitava sua cadeira perplexo e obviamente não conseguia vê-lo. Levantou-se e se esgueirou em silêncio junto da lareira para a porta externa. Ei, você! Exclamou Tom, olhando para ele, tendo nos olhos brilhantes uma expressão de quem enxerga muito bem. Ei! Venha, Frodo, você! Aonde está indo? O velho Tom Bombadil ainda não é cego. Tire o anel de ouro. A mão fica melhor sem ele. Volte. Deixe de xiste e sente ao meu lado. Vamos falar mais um pouco. Pensar sobre amanhã. Tom ensina a estrada certa para os seus pés não se perderem. Frodo riu, tentando se sentir satisfeito, e tirando o anel, voltou e sentou-se de novo. Tom então lhes disse que calculava que o sol fosse brilhar no dia seguinte, e que seria uma linda manhã, e que a partida seria esperançosa. Mas fariam bem em sair cedo, pois naquela região o tempo era algo de que o próprio Tom não podia ter grande certeza, e às vezes mudava mais depressa do que ele conseguia trocar de jaqueta. Não sou mestre do clima, disse ele, e ninguém que anda em 2 pernas é. A conselho dele, decidiram rumar quase diretamente para o norte ao saírem de sua casa, sobre as encostas ocidentais,
e mais baixa das colinas. Desse modo, esperavam dar com a estrada leste em um dia de viagem e evitar os túmulos. Ele lhes disse que não tivessem medo, mas que se concentrassem em seus próprios afazeres. Fiquem na grama verde. Não se intrometam com pedra velha ou coisas frias, nem espreitem suas casas. Só se fossem gente forte de coração robusto. Disse isso mais de uma vez e aconselhou-os a passarem pelos túmulos do lado oeste, se acontecesse de se verem junto a um deles. Depois, ensinou-lhes um poema para ser cantado, caso por azar caíssem em algum perigo ou dificuldade no dia seguinte. Ó Tom Bombadil, Tom Bombarqueiro, pela água, bosque, morro, caniço e salgueiro, pelo fogo, sol e lua, ouço nosso grito. Tom Bombadil, nos salve do puro aflito. Quando todos tinham cantado depois dele, ele deu um tapinha nas costas de cada um, rindo e pegando as velas, levou-os de volta ao quarto de dormir.